O cerco ao tráfico de drogas chega a um número recorde de apreensão de quase 4,5 toneladas na região sudoeste de Goiás. Tássia Fernandes. Foram duas apreensões, uma delas aqui em Jataí, na BR-060, entre Jataí e Rio Verde, e outra na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, totalizando aí quase 4,5 toneladas de drogas. Daqui a pouquinho os detalhes dessas duas ocorrências. Obrigado, Tássia. E numa série de operações, a polícia também apreendeu drogas sintéticas e até drogas falsas. Emerson Ferreira. Foram duas apreensões em Caldas Novas de drogas sintéticas. Em uma delas, a polícia suspeita que o material seja falso e, por isso, vai ser submetido a um teste em Goiânia. 4 pessoas foram conduzidas à delegacia por causa dessas duas apreensões. Detalhes em instantes. E essa quarta-feira de filas em frente à Caixa Econômica Federal, que diminuiu, o horário de atendimento para os chamados serviços essenciais. Foi longa espera para resolver problemas com o auxílio emergencial. E começou a testagem em massa para Covid-19 em Anápolis. Você vai ver também, completa hoje uma semana da internação do cantor sertanejo Cauã. Os exames revelam uma melhora nos pulmões. Ele está internado com coronavírus na capital. E ainda, dia da bicicleta. Você vai ver como é que esse setor está se saindo muito bem nesse período de pandemia, crise para vários outros setores. Os números de vendas dispararam nas lojas. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está no ar. Olha, em menos de 12 horas, quase 4,5 toneladas de drogas apreendidas. Isso em 2 operações aqui no estado. Em uma delas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão-baú carregado com maconha em Jataí. Por isso, a gente vai falar com a Tássia Fernandes ao vivo. Ô, Tássia, o motorista até tentou fugir, mas não teve jeito, né? Boa tarde. Teve não e acabou sendo preso, viu, Luciano? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. A equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada para esse caminhão e assim que o motorista estacionou, ele tentou sair pelo lado do passageiro, mas acabou sendo preso e contou para os policiais que estava transportando maconha no veículo. Mas quem vai trazer mais detalhes dessa ocorrência para a gente é o policial rodoviário federal Regis Dutra, que participa ao vivo aqui com a gente no J1. Regis, qual a quantidade de droga que estava sendo transportada nesse caminhão? Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Nossa equipe ela realizava patrulhamento de rotina aqui no nosso trecho. Avistando um veículo em atitude suspeita, abordamos ele. Ele tentou aí fugir, mas rapidamente a nossa equipe conseguiu efetuar a prisão. E ao fiscalizá-lo, então dentro do caminhão tinha aproximadamente aí 3.400 quilos de substância análoga à maconha. Ele contou onde ele havia pego essa droga e para onde ela estava sendo levada? Não, ele não quis declarar onde que ele pegou, aonde que ele ia deixar a droga, como também quanto que ele ia receber para fazer esse transporte. Mais de 3 toneladas de maconha, então esse motorista de 37 anos foi preso, deve responder aí pelo crime de tráfico de drogas. E em menos de 12 horas foram 2 apreensões. Essa foi na BR-060, entre Jataí e Rio Verde. A outra apreensão foi no município de Chapadão do Sul, que fica no Mato Grosso do Sul, divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, realizada em parceria pela Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Nessa outra ocorrência foram também mais de 1.000 quilos de drogas, né? Sim, a nossa equipe teve o sucesso de fazer a apreensão juntamente com a Polícia Militar daqui de Goiás, o CPE, um veículo que inclusive é um veículo roubado, e no interior do veículo tinha aproximadamente aí 1.100 quilos aí de substância análoga à maconha, como também uma quantidade de skunk e haxixe aí. Nesse caso do caminhão-baú, uma pessoa foi presa, E nessa outra ocorrência, quantos presos? Nessa outra ocorrência foram 3 presos, sendo um deles menores, E todos foram conduzidos aí junto com a droga para
Delegacia de Polícia Civil para demais providências. 3 pessoas, então, 2 adultos de 49 e 19 anos e um adolescente de 17 anos que foram apreendidos nessa outra ocorrência aqui na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul. Quando esse carro foi apreendido, segundo a polícia, essa droga seria transportada, seria colocada num caminhão para ser levada para Uberlândia. Eu agradeço a participação do Regis Dutra, policial rodoviário federal, aqui com a gente. Quase 4,5 toneladas de drogas nessas 2 ocorrências, viu, Luciano? Volto com você. Tinha quase nada ali de espaço, né? Mais dentro do carro, até entre a lataria da porta ali, tudo muito bem calculado por eles ali para encher o carro mesmo, para fazer o transporte. Tássia, obrigado. Falando ainda sobre o combate ao tráfico, a polícia fez uma série de apreensões de drogas sintéticas no sul do estado. Tinha até traficante vendendo droga supostamente falsa. E em outra operação, os policiais encontraram mais de 80 comprimidos de êxtase. Quem está chegando agora é o Emerson Ferreira com as informações. Oi, Emerson, como é que foram essas operações, hein? Boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, os 2 casos em Caldas Novas. Eu começo falando de um que foi por meio de denúncias, viu? A polícia recebeu diversas denúncias e foi até o local, já que pessoas estariam vendendo drogas. E quando chegou lá, essa denúncia foi confirmada. Eram 2 irmãos que estavam vendendo drogas, segundo a polícia, dentro de um condomínio. Eles foram primeiro em um apartamento onde estava um rapaz. Com ele, a polícia localizou 200 papelotes que possivelmente seria de LSD. E ele disse que também a irmã estaria também traficando drogas. A polícia então foi até onde estava a irmã dele e também localizou com ela mais de 200 papelotes de LSD e também uma certa quantia em dinheiro. Os 2 acabaram confessando que estavam vendendo drogas. Foram levados para a delegacia. Quando chegou na delegacia, esse material foi submetido a um teste preliminar que não constatou que seria LSD, poderia ser uma droga falsa. Esse material então foi encaminhado para Goiânia, onde vai fazer um exame mesmo para detectar se é ou não LSD, se era esse material ou se eles estavam vendendo droga falsa. Por causa disso, os irmãos acabaram sendo liberados. O outro caso, também de Caldas Novas, foi durante uma abordagem de rotina, um patrulhamento. A polícia viu 2 pessoas em atitude suspeita e acabaram parando essas 2 pessoas. Era um homem e uma mulher. Com essa mulher, a polícia localizou 80 comprimidos de êxtase e também uma certa quantia em dinheiro. Essa mulher acabou sendo conduzida para a delegacia juntamente com esse homem que estava com ela. Os 2 também agora já estão à disposição da justiça, Luciano. Agora a gente aguarda o resultado para saber se esse LSD, do primeiro caso que eu falei, era sim droga ou se eles estavam vendendo droga falsa. A gente está acompanhando, Luciano. Vai saber que tipo de substância, tem nisso daí, pode fazer muito mais mal, inclusive, já é arriscado. A droga em si já pode matar, imagina nessas coisas aí ou nesses produtos que eles acabam colocando. Obrigado, Emerson. Em Anápolis começou hoje o primeiro dia de testagem em massa, falando agora do acompanhamento da Covid-19. Então a gente vai para lá falar com a Liz Mendes para saber direitinho como é que vai funcionar esse processo, porque teve até recorde de confirmação aí na cidade, recorde triste, né, Liz? Boa tarde. Triste mesmo, viu, Luciano? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já são mais de 6 mil casos confirmados e nas últimas 24 horas, mais de 400 casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde aqui de Anápolis. Então, essa testagem em massa, que estava prevista para começar na segunda-feira, começou hoje e a gente vai mostrar para vocês que ainda tem algumas pessoas fazendo esse teste, que é no estilo drive-thru. Então, as pessoas que foram autorizadas a vir aqui até essa universidade fazer esse teste, que o tipo de teste é o PCR, aquele que colhe secreções, amostras de secreções do nariz dessas pessoas que foram autorizadas pelo aplicativo do Ministério da Saúde a vir até aqui fazer esse exame. Então, essas pessoas autorizadas, elas não precisam descer do carro, o pessoal, as equipes da saúde vão até lá, fazem a coleta, eles também preenchem um questionário também que precisa ser preenchido no aplicativo.
aplicativo. Então, as pessoas que quiserem ainda tentar fazer esse teste, precisam baixar esse aplicativo na loja de aplicativos do seu celular ou no site dadosdobem.com.br ou também no site da Prefeitura, anapolis.go.gov.br. Até agora, de acordo com a Prefeitura, 4.000 pessoas foram autorizadas a fazer esse exame. Então, 4.000 pessoas devem fazer. E o horário, só para situar o pessoal aqui de Anápolis, que vai precisar vir até aqui. A entrada das pessoas que vão fazer o exame está sendo pela Avenida Universitária e a saída aqui pela Avenida Brasil, das 8 da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde até as 6 da tarde. A previsão da Prefeitura é que esses exames sejam feitos até o dia 14 de setembro, mas também tem uma previsão de prorrogação à medida que as pessoas que forem baixando esse aplicativo também forem autorizadas a fazerem esse exame. Como a gente começou falando, né, tivemos um recorde triste de casos, mais de 400 casos confirmados nas últimas 24 horas aqui em Anápolis. Luciano. Por isso é importante o teste, né, Liz, para saber qual é o real avanço da doença na cidade. Eu queria até mostrar aí essas imagens atrás de você. Você estava falando do PCR. O PCR é aquele que se faz com a haste, né, e com algodão, Liz, e ele detecta o vírus. Por isso, o aplicativo Dados do Bem, porque ele vai fazendo uma filtragem ali com as informações que quem baixar o aplicativo vai colocando para saber se a pessoa realmente precisa ir até ao local fazer o teste. Por exemplo, teve contato com alguma pessoa que testou positivo ou tem suspeita, então vai fazendo essa filtragem aí, Liz, né, para depois acontecer realmente o exame. Só mais uma coisa, Liz, quanto tempo fica pronto o resultado? 72 horas é o tempo que a Prefeitura está estimando para que esse resultado fique pronto. São 4.000 pessoas que devem fazer esse exame e o prazo para elas terem esse resultado, né, se estão com o vírus ativo no organismo, é de 72 horas. Luciano. Muito obrigado, Liz Mendes. Bom trabalho para você. A Polícia Civil de Cidade Ocidental, no entorno de Brasília, está investigando a morte de um taxista de 50 anos. Danilo Moreira tem os detalhes dessa investigação e já começo te perguntando, Danilo, boa tarde, já tem algum suspeito? O que aconteceu? Oi, Luciano, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha o J1. Então, Luciano, o delegado não respondeu essa pergunta, alegando que poderia atrapalhar nas investigações. Em nota, a Polícia Civil disse que investiga um possível latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ao todo, até o momento, 5 pessoas já foram ouvidas, entre vizinhos e também parentes. Este crime, como você disse, Luciano, aconteceu em Cidade Ocidental, aqui no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, 2 bandidos de madrugada invadiram a casa da vítima, o taxista Sérgio Porfírio, de 50 anos. Tudo foi muito rápido, os criminosos mataram a vítima a facadas. A mulher dele conseguiu se esconder no banheiro, onde pediu socorro. Abalada, ela estava muito abalada e ela não quis gravar a entrevista com a gente, mas disse que não reconheceu os criminosos. A Polícia Militar disse ainda que a vítima foi socorrida com vida e a vítima conseguiu passar detalhes para os policiais sobre os criminosos. Familiares da vítima vieram de São Paulo e eles estão tentando buscar entender tamanha crueldade que fizeram aí então com este homem. Eles acreditam que este crime tenha sido planejado, já que os criminosos apagaram as luzes de todas as casas do condomínio, menos da casa da vítima. Nós conversamos com um parente aí e ele traz mais detalhes pra gente, nós vamos ver agora. Tiveram, assim, a audácia de chutar a porta, até estourar a porta. Na hora que estourou a porta, entraram para dentro, esfaquearam ele, pegaram a televisão e fugiram. Justiça, com certeza. O meu irmão não merecia isso. O corpo da vítima foi enterrado ontem em Cidade Ocidental e a gente continua acompanhando os desdobramentos deste caso, viu, Luciano? Obrigado, Danilo. Muito triste, né? Toda força aí para a família, viu? Rodovieta. Então, os moradores de um condomínio em Rio Verde estão reclamando de um problema que acontece há anos. O local não recebe nenhum serviço dos Correios. E aí, para conseguir encomendas e receber cartas, só indo na agência buscar. Sempre que você vai fazer... O Carlos tem vários comprovantes de endereço, mas nenhuma dessas contas chega na casa dele.
Às vezes você pede cartão quando não chega na data certa. Aí você tem que ligar, você tem que ir na loja pedir o código de barra do produto, entendeu? E é aquela burocracia danada, né? Esse mesmo problema é enfrentado por todos os moradores desse condomínio em Rio Verde. Toda vez que precisam receber alguma encomenda, é sempre um constrangimento. E obviamente isso acaba gerando bastante dificuldades, né? Porque temos que ficar dependendo de favores, de amigos, de parentes, para poder estar recebendo as nossas correspondências. O condomínio foi entregue há 4 anos e tem 430 apartamentos que nunca receberam nenhum serviço do Correios, nem correspondência ou tampouco encomendas. Os moradores ficam sem entender o porquê desse problema e dizem que casas e prédios vizinhos recebem esses serviços normalmente. Esse mesmo serviço de correspondência é ofertado pelo Correio para os cartórios aqui do bairro, para o condomínio residencial, vizinho de muro do condomínio. Então não justifica porque que nós somos mais de 1.000 moradores aqui, nós não temos esse tipo de serviço ainda. Eu mesma já busquei várias vezes. Além disso, moradores também não encontram justificativa para esse problema, já que o condomínio fica em uma região bem localizada da cidade, próximo de bares, restaurantes e universidades. Se fosse um bairro bem afastado da cidade, né, a gente até falava que, né, poxa, é afastado da cidade, mas aqui é no centro, perto de tudo. As encomendas não vêm aqui, sempre você tem que ir no correio e buscar, entendeu? E aí, por que será, hein? A gente foi atrás dos Correios para saber resposta. Em nota, os Correios dizem que o seguinte, em nota, os Correios... Gente, vocês passaram aí as informações, agora está assim. Dizem que reconhecem a necessidade dos moradores mostrados na reportagem, que já começaram a fazer estudos de viabilidade para o início da entrega do condomínio, da entrega aí desses serviços ao condomínio. Ainda de acordo com os Correios, a previsão é que o serviço possa ser oferecido ainda esse ano. Aproveitando de Rio Verde, a Maria Aparecida está mandando um abraço aqui para toda a equipe. Obrigado, a Daniela e a Keila também de Rio Verde e a Marisa. Grande abraço para vocês aí que estão acompanhando a gente aqui. E hoje foi mais um dia de fila na frente da Caixa Econômica em Lusiânia. A maioria das pessoas queria resolver problemas com um auxílio emergencial. Nas primeiras horas da manhã, a fila em frente à Caixa Econômica Federal já era enorme, dobrava o quarteirão. As pessoas usavam máscaras, mas não respeitavam o distanciamento. Teve gente que trouxe até banquinhos para sentar enquanto aguardava atendimento. Nós mostramos essa imagem no Bom Dia Goiás. Depois disso, funcionários abriram o portão lateral da agência para que as pessoas não ficassem na rua, o que não diminuiu a aglomeração. Acho que era para ela chegar aqui 8 horas que atender. Agora ele tem que esperar até 9 horas. Ela com uma criança aí que está até doente ainda e não sabe o que vai fazer, né? O Mário veio até a agência ontem para resolver problemas do auxílio emergencial, mas não conseguiu ser atendido. Ele conta que hoje chegou às 2h40 da madrugada. Foi o primeiro da fila. Tudo isso para conseguir sacar a terceira parcela do benefício. Eu cheguei aqui 2h30, 2h40, né? Para resolver um problema do auxílio aí, 2 parcelas caíram na minha conta. As 2 primeiras caiu, aí depois não caiu mais. A Caixa Econômica Federal anunciou no início dessa semana a redução no horário de atendimento nas agências, que agora passa a ser feito de 8 até a 1 da tarde. Disse ainda que ninguém precisava madrugar na fila, já que todos seriam atendidos. A redução no atendimento foi de 1 hora, já que antes era das 8 até as 2 da tarde. Notícia que não agradou quem precisa do atendimento na agência. Tinha que ser normal para poder resolver o que o povo precisa resolver logo, né? O assunto agora, queimadas. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para combater um grande incêndio que atingiu 4 fazendas da região. Mais de 2.000 hectares foram atingidos. Lembrando que em todo o estado de Goiás, os bombeiros já combateram neste ano quase 5.000 queimadas. A Ana Paula Moreira está ao vivo lá do sudoeste goiano de Rio Verde para falar dessas fazendas que foram atingidas e quais são os prejuízos para o meio ambiente aí, hein, Ana? Boa tarde. Uma região
Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse incêndio começou ontem, no começo da tarde. Como você disse, atingiu 4 fazendas aqui da região. Foram vários focos de incêndio, na verdade, que chegaram a atingir até a mata nativa aqui próximo. Os bombeiros tiveram dificuldade, eles trabalharam aí durante 9 horas para fazer esse rescaldo, para apagar todo esse fogo. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre isso, que está aqui comigo, é o comandante do Corpo de Bombeiros, Hamilton Conceição. Comandante, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Conta pra gente, o bombeiro teve muita dificuldade para apagar esse incêndio. Como é que foi feito esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. O incêndio de ontem foi um incêndio assim, característico desse momento que nós estamos vivendo agora, que seria esses meses de julho, agosto, setembro. Nós já atendemos 285 ocorrências, caminhando para 300 atendimentos só na parte de incêndios. E em específico, essa ocorrência de ontem foi uma série de fatores ali que contribuíram. A temperatura elevada, a própria umidade relativa do ar muito baixa, a vegetação também muito seca, contribuiu para que o incêndio se iniciasse e, felizmente, o apoio, a integração mútua entre os produtores rurais, a cooperação que está sendo muito bem levada a sério, e diminuiu e minimizou os riscos até a chegada nossa da corporação no local. Comandante, como você disse, esse clima muito quente e seco é propício então para esses incêndios, mas tem também esses incêndios propositais, esses incêndios criminosos? Sim, já tivemos casos em que pessoas foram detidas, aqui tanto no perímetro urbano, que foi a maioria em lotes baldios, enfim, e também casos na zona rural. Cabe ressaltar que é um crime a utilização de fogo, né, para incendiar, que seja propriedades particulares ou que seja propriedades rurais, enfim, para que seja feito de forma correta, existe em casos a autorização. Nesse período, inclusive, não é aconselhado fazer uso de queimada, mesmo que seja queimada controlada, porque a possibilidade de fuga do controle e provocar um incêndio com destruições, com consequências mais danosas tanto ao meio ambiente e para a própria comunidade rural, é uma preocupação da nossa corporação. Muito obrigada, comandante, pela sua participação. Então é isso, Luciano, seguir as orientações sempre do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe agora desse período muito quente, muito seco, é muito propício para essas queimadas, para esses incêndios. Então é importante sempre contar com essas orientações do Corpo de Bombeiros. Eu volto com vocês. É isso aí, Ana. Muito obrigado, viu, pelas suas informações e pela participação aqui ao vivo com a gente. E agora tem uma notícia triste. Morreu no Hospital de Queimaduras de Anápolis Marcela Uchoa, uma menina de 10 anos que foi internada no dia 22 de julho depois de sofrer um acidente doméstico em Manaus. Bruno Mendes está chegando com as informações aí para dar essa história e os detalhes agora, porque a família, além dessa perda toda, está planejando a volta para o Amazonas no meio dessa notícia, né, ô Bruno? Muito boa tarde para você. Imagine só, Luciano, como será difícil esse retorno, né? Boa tarde para você, para quem nos acompanha em todo o estado de Goiás. Olha, o traslado com o corpo da menina está previsto para sair de Goiânia, agora por volta do meio-dia, com destino a Manaus, no Amazonas, onde a criança será enterrada. Marcela Souza Figliuolo Uchoa, de 10 anos, estava internada no Hospital de Queimaduras aqui em Anápolis desde o dia 22 de julho. O pai da criança disse que ela teve complicações respiratórias por conta do acidente e não resistiu. A família é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e a criança estava passando, nessa pandemia, uma temporada na casa da avó, lá em Manaus, capital do Amazonas. No dia 1º de julho, enquanto brincava com um primo na casa da avó, ela tentava matar um carrapato usando um vidro de álcool, brincando com fogo e álcool. Houve uma explosão, o fogo acabou pulando para o vestido da menina. Ela teve 62% do corpo queimado. Teve queimaduras de 3º grau nas pernas, no braço e também no tronco. Marcela passou por 3 unidades de saúde até chegar aqui no Hospital de Queimaduras de Anápolis, que é referência nesse tratamento. Com muito pesar, com muita tristeza, a família agradeceu o apoio de todos os goianos, de todo mundo que ajudou, principalmente dos moradores aqui de Anápolis, que doaram roupas, doaram alimentos, sangue e dinheiro também para custear o tratamento da criança. A gente, claro, lamenta, né, Luciano, esse desfecho. Demais, viu, Bruno? Ainda mais vendo as imagens, né? Tanto que ela estava ali saudável
E fica aí o alerta para todos os pais nesse período aí que muita gente está usando mais álcool mesmo, né, para não ter que enfrentar uma situação tão difícil. E como você disse, a nossa solidariedade para essa família. Um abraço bem apertado no coração de todos. Vídeos gravados por um motorista mostram infrações numa rodovia aqui do estado. Foi na região sudoeste. Dá uma olhada. Na gravação feita na GO 206, entre Quirinópolis e Caçu, 2 motociclistas fazem malabarismo na pista. Empinam as motos por diversas vezes. Um deles ainda coloca os pés no chão, apesar da moto estar em movimento. Depois, os 2 são ultrapassados por uma caminhonete e seguem o percurso com malabarismos e várias infrações de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a gravação teria sido feita no fim da tarde desta terça-feira. Um dos motociclistas já foi identificado. Isso não é fazer graça, né, gente? Isso é irresponsabilidade mais, egoísmo. Porque a pessoa pode até decidir colocar a vida dela ali em risco, mas nesse caso aí ela está arriscando provocar acidente envolvendo outros veículos. E aí sim ela está arriscando também a vida de outras pessoas. Bom, vamos ficar mais leve agora? Roda a vinheta. Eu no J1, Sebastião de Quirinópolis está aqui no J1 compartilhando essa foto aí, ao nascer do sol no sudoeste do estado. Costumo dizer que a cor, né, do céu fica mais bonita nessa época do ano, apesar desse calor e do tempo seco. A Helenita de Três Ranchos, ela é uma apaixonada por orquídeas. E quem não é, né, Helenita? Dura de conseguir deixá-la bonita desse jeito aí, como você está mostrando pra gente. Ó, parabéns, hein, pelo cuidado. Cuida com muito amor aí para ter de presente essas lindas flores todo dia. Então, parabéns para a Heloísa, que está fazendo 5 aninhos de idade. Olha que princesinha, ela é de Goianésia, a vovó, o vovô, todos da família estão fazendo essa homenagem para você aqui no J1, desejando o parabéns e felicidades, o melhor dessa vida para você. O Divino Rodrigues de Anápolis fez uma foto que ficou show de bola. Olha aí, registro que ele compartilhou aqui com a gente. E a Milena de Quirinópolis, lá no sudoeste, ela acaba de completar 7 anos, celebrou ali nesse período de pandemia, daquele jeitinho, mas ó, teve comemoração com os pais. Parabéns, Milena, muitas felicidades aí para você. Vou aproveitar também, já que a gente está participando aí junto com você, aqui no Jornal Anhanguera, a primeira edição, você nos ajudando a fazer o jornal. O Petrônio e a Ana estão pedindo um abraço. Eles que estão ligados todos os dias, são de Lusiânia, o Wilson de Lusiânia também, e a Mariene lá de Pirenópolis, cidade que acabou de reabrir aí para o turismo, né? Fim de semana passado, estão até discutindo uma forma aí de reduzir o movimento por conta dessa pandemia. Muita gente chegou, já não tinha nem hotel mais por lá, hotel que está com vaga limitada. E as pessoas achavam que podiam chegar e aproveitar, mas não é assim, tem que planejar. E vamos saber como é que fica o tempo para amanhã? Estado de alerta ainda para baixa umidade do ar em todas as regiões. Veja só. O tempo continua seco em todo o estado por conta da baixa umidade. Quarta-feira vai ser de sol em todas as regiões, sem previsão de chuva. A umidade mais baixa é registrada no leste do estado, fica em 16%. No oeste, calorão. A máxima pode chegar a 38 graus. Em Porangatu, no norte de Goiás, registra a umidade mais baixa, 19%. Em Catalão, fica em 20% e em Anápolis, 26%. Em Três Ranchos, a temperatura varia entre 17 e 34 graus. Pois é, inverno, né, de baixas e altas temperaturas em Goiás. Tem até uma previsão aí de friozinho a partir de quarta-feira, viu? Sábado já está aí, pode ter 5 graus, a mínima de 5 graus. Mas nessa variação aí de temperatura, nesse calor e frio, sabe quem paga essa conta? A nossa imunidade. Mas tem quem tire proveito, viu? Quem não consegue lucrar com o calorão, arranja um jeitinho de amenizar e superar os dias quentes. O inverno vai se despedindo com cara de verão em Goiás.
O sol a pino e os termômetros nas alturas marcaram as últimas semanas no estado. Bom para o Aparecido, que conseguiu recuperar as vendas. Já que no fim do mês passado, por conta do frio, ele só vendia 12 garrafinhas de água por dia. Agora saem até 70 garrafas e no horário de pico é ainda melhor. Para mim agora é hora de eu fazer o pé de meia. Se de um lado o calor está favorecendo as vendas do Aparecido, do outro, na Casa da Madalena, está causando desconforto. E com a baixa umidade do ar, o jeito é recorrer a algumas técnicas caseiras para suportar melhor esses dias. Eu coloco balde de água no quarto, tenho vaporizador, né? E tenho ventilador. O céu assim limpinho é um sinal de alerta. Quer dizer que o ar está seco, que não tem umidade suficiente para formar as nuvens. E foi analisando esse cenário que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta laranja para boa parte de Goiás. Isso quer dizer que nesses lugares a umidade relativa do ar não deve passar dos 20%. E para que ninguém sofra com a secura, o Aparecido tem uma dica. Consumir mais água, tomar coisa líquida, né? Água mineral, água de coco. Vem aqui em mim aqui que eu estou aqui esperando. Então, estava falando que o tempo deve mudar já a partir de amanhã. Uma frente fria, na verdade, é uma massa de ar polar, né, que está chegando lá do sul e ela começa a influenciar o centro-sul aqui do estado a partir de amanhã e segue com as temperaturas baixando até o fim de semana. Será que esse calorão vai dar trégua, então? Já está aí, pode ter mínima de 5 graus. Imagino como é que fica Anápolis, hein, Olis Mendes? Porque Anápolis sempre está um pouquinho mais fresco, né, que as outras cidades aí. Chega a fazer um friozinho maior no inverno. Qual que é a expectativa por aí, hein? Pois é, por conta da altitude, né, Luciano? E aqui venta bastante, então a sensação térmica acaba que diminui um pouquinho, sim. A gente está na expectativa para que esse frio chegue até aqui, viu? Porque nesse momento fazem 30 graus aqui em Anápolis, o sol tá a pino, tem já algumas nuvens no céu hoje, né? E aí, quando a gente se expõe a essa situação, principalmente com a umidade baixa, como está nesse momento, em torno ali dos 20%, a gente acaba tendo alguns sintomas, como a garganta começa a arranhar, a gente também começa a tossir, tem dificuldade de respirar. Eu tô aqui com a especialista no assunto, a otorrinolaringologista Juliana Caixeta, que pode confirmar ou corrigir isso que eu tô falando. Doutora, boa tarde para você. Esses sintomas são comuns para quem se expõe ao ar livre, assim, nessas condições climáticas? Boa tarde. Boa tarde. Então, essa época do ano é muito crítica para quem mora aqui na região centro-oeste. A gente fica com a umidade do ar baixa durante muitos meses por ano. Isso tem se agravado pelo uso das máscaras. A gente precisa fazer mais esforço para respirar, precisa fazer mais esforço para falar. E tudo isso vai ressecar muito o nariz, a garganta, o pulmão. E vai trazer uma série de coisas desagradáveis para a gente. E é perigoso também, justamente nesse momento que a gente está vivendo, porque são sintomas que podem lembrar o início ou sintomas parecidos com o da pandemia, né? Isso mesmo. Então, a dor de garganta que acontece muito por causa da baixa umidade do ar é um sintoma bastante comum, né, do coronavírus. Tosse, mal-estar, dificuldade para respirar. Então, acaba que esses sintomas se confundem um pouco. E uma coisa piora o desconforto da outra. E com relação a esse período, o que as pessoas devem fazer? Se expor menos ao ar livre? Como que faz? Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda é reforçar a hidratação, principalmente porque a gente está usando máscara. Então, no período que estiver em casa, que estiver sem máscara, que estiver num ambiente seguro, reforce a sua hidratação. Pessoas mais idosas, pessoas que já têm problemas respiratórios, crianças que são menos sensíveis às perdas hídricas, tem que reforçar. Atividade ao ar livre, gente, muito cuidado, carregue a sua água, dá uma olhadinha no celular para conferir a umidade do ar. Essa umidade abaixo de 20% não é recomendada para atividade física ao ar livre. Com uma temperatura tão alta como essa em torno do meio-dia, o risco de você ter uma desidratação, ter um mal-estar em decorrência disso é muito grande. E com relação às queimadas, também prejudica, né? É mais um agravante a todo esse cenário seco, pandemia, tudo isso agrava a situação, né? Isso mesmo. Então, a fumaça que é produzida nessa época, ela não tem como ser depurada
pegada do ar, porque o ar está muito seco. Então, além de se espalhar com mais facilidade, aquela fumaça inalada, para quem tem asma, para quem tem rinite, para quem tem bronquite, acaba sendo um veneno mesmo para a via respiratória. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. E só lembrando, né, que nesse tempo seco, Luciana, além da máscara que a gente tem que usar em respeito a nós e aos outros, é também muito importante andar sempre com uma garrafinha de água na mão. Pois é, Olise, olha, não tem uma boa notícia em relação à previsão de chuva, viu? A temperatura pode cair realmente, deve cair até o fim da semana, mas infelizmente a gente deve continuar com tempo seco e sem possibilidade de chuva aqui na nossa região centro-oeste. Obrigado, viu, Ulisses? Bom trabalho para você. E a revisão de um decreto que permitiu a reabertura dos parques públicos nesta manhã em Rio Verde. Muita gente, inclusive, já aproveitou para retomar as atividades físicas. O movimento pela manhã foi intenso. Muita gente aproveitou o primeiro dia de reabertura do parque para fazer atividade física. A Graciele aproveitou a manhã de sol e levou a filha para brincar. Devido a tudo que a gente está passando, eu acho que agora é um horário, uma época boa assim, para a gente estar andando no parque. A gente mora aqui perto, né? Ela sempre passava, ficava vendo fechado. Aí agora que está aberto, a gente está aproveitando. Os parques foram os últimos locais a serem liberados pela prefeitura. Depois de 4 meses fechados, eles voltaram a abrir, mas agora com novas regras. Para entrar, só de máscara. Alguns espaços de atividades coletivas não serão abertos. Será proibido fazer piqueniques e qualquer tipo de comércio dentro do parque. As medidas são para evitar ainda mais a disseminação do novo coronavírus. A decisão foi publicada em uma nota técnica feita pela Secretaria de Saúde. É muito importante que a população entenda que, nesse primeiro momento, essa nota técnica tem que ser seguida à risca, né? Porque aí nós, infelizmente, estamos no meio ainda de uma pandemia. Essa flexibilização, a gente sabe que essa pandemia ela não atingiu só a saúde física, mas a saúde mental, e as pessoas ficaram muito tempo enclausuradas dentro de casa. E nós vimos essa necessidade de estar flexibilizando parques e praças e contamos com o apoio da população, seguindo a nota técnica já publicada pelo COIS. O horário de funcionamento será das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Para os frequentadores, a reabertura já estava na hora. Eu estou achando o máximo e estou achando maravilhoso voltar à vida normal. Só uma coisinha ali, você viu na última reportagem, ela falou voltar à vida normal. A gente não está ainda na vida normal, gente, né? A gente tem que tomar todos os cuidados, apesar dessa flexibilização. Agora sim, acha o meu pet, o Sérgio do Parque Brasília, em Anápolis, mandou pra gente a foto desse cãozinho aí, ó. O filho do Sérgio encontrou o pet perdido no bairro Jardim Europa no último sábado. Agora o Sérgio está à procura do dono desse cachorrinho. Tá lá, tristinho, tá vendo, ó? Se você sabe quem é o dono, entre em contato aí pelo 62 99185 4344. Tem também a Amanda de Rio Verde, está à procura da gatinha Alex, que sumiu. Ela sumiu na segunda-feira no bairro Morada do Sol. A Alex estava com um peitoral e placa de identificação, então fica mais fácil aí se você encontrar a gatinha por aí. Aí só entrar em contato, melhor dizendo, com a Amanda pelo 649 8120 5658. Falei agora há pouco do aniversário ali, vamos dar os parabéns aqui também para a Heloísa de Goianésia, que está fazendo 5 aninhos hoje, mandou mensagem aqui para a gente. Parabéns, felicidades. Rápido intervalo, a seguir a Polícia Civil de Morrinhos continua investigando a morte de um jovem em Morrinhos depois de uma festa clandestina. Emerson Ferreira. Pois é, Luciano, esse caso ainda é um mistério, viu? Essa vítima foi encontrada morta depois de uma festa, mas não havia sinais de violência no corpo, mas exames mais precisos da perícia vão poder ajudar a polícia a elucidar esse caso. Já já, Emerson com todos os detalhes, e a Carol e a Emily de Valparaíso estão ligadinhas aqui no Jornal Anhanguera. Veja só. Fique por aí que o Jornal Anhanguera volta já!